Bom dia! Estamos ao vivo para mais um Café com Psico especial, porque hoje é o meu aniversário, 27 de maio de 2023, completando mais uma primavera, mais um outono. Ai, ai. Mas estou aqui para cumprir com o meu compromisso, que é levar informação para as famílias. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje a gente vai falar sobre telas, polêmica. Yara Marruá, feliz aniversário. Obrigada, Yara. Muito obrigada. Taila, professora Taila, muito obrigada pelas felicitações. Hoje a gente vai falar sobre tela e desenvolvimento infantil, um tema bastante polêmico, um tema que já foi bastante discutido, né, durante os tempos de isolamento, durante a pandemia, mas acho importante sim a gente conversar sobre as telas e sobre o desenvolvimento infantil, porque depois que acabou, né, pandemia, depois que a gente voltou para o offline, né, porque estávamos todos muito conectados, né, as crianças estavam, né, com aulas remotas, então depois que tudo começou a se encaixar e tudo começou a voltar para o lugar, ou pelo menos para um lugar parecido do que era antes de tudo acontecer, a gente vem percebendo algumas alterações. Então, precisamos conversar sobre isso, né? Porque quando chega uma criança para a avaliação, a gente começa a pensar: será que é excesso de tela ou é transtorno? Será que é estilo de parentalidade ou transtorno? O que será que está acontecendo com essa criança, né? Então, quando a gente faz a anamnese, a gente percebe algumas coisas, né? Do dia a dia da criança, de como a criança brinca, de como ela está se desenvolvendo. E aí a gente precisa observar direito, né? E olhar para essa criança de uma maneira que a gente consiga saber distinguir o que é atraso, o que é transtorno, o que é atraso decorrente de um transtorno e o que é um atraso decorrente de falta de oportunidade e de excessos de tela, tá bom? Então, por isso que eu trouxe hoje, né, muitas coisas quando as escolas encaminham para... E eu já vi muitos médicos também falando, tá, minha gente? E, de fato, não é mentira, mas a gente precisa se organizar, né? Se organizar cognitivamente para pensar e ter criticidade para ouvir as coisas que as pessoas falam por aí, né? Então, quando a gente pega as crianças no consultório e a gente começa a apontar, mas é porque é a pandemia. Quando a escola encaminha paciente para a psicopedagogia ou para a psicologia, diz, não precisa avaliar não, é por conta da pandemia, é por conta das telas. Então a gente precisa saber desmistificar o que é um e o que é outro. E, na dúvida, né, a gente precisa também saber os efeitos nocivos do excesso de tela para todos nós, mas principalmente para as crianças que estão, né, se desenvolvendo. Ana Carla, bom dia, lindona, feliz aniversário, muitas bênçãos e toda a felicidade do mundo para você. Obrigada, Ana, você é especial. Já pegaram um cafezinho por aqui, ó, já tem cafezinho, e vamos seguir, né? Vamos lá. Por que que a gente se preocupa tanto com o excesso de tela, né, com a exposição precoce das crianças às telas? E telas, vamos começar aí já, né, com o telas são todos os tipos de tela, tá? Então a gente precisa começar a se atentar. Computador, celular, tablet, a TV são telas. E quando a gente fala, né, em exposição às telas e em tempo de tela, a gente precisa se atentar a todos esses dispositivos.
certo? Então, as crianças, elas são impactadas, né, pelo excesso, pelo uso excessivo das telas, uma vez que esse cérebro está em desenvolvimento, né? Nosso cérebro, nosso corpo, o ser humano está em desenvolvimento, né? E o cérebro é plástico do dia que nasce ao dia que morre. A gente consegue aprender outras coisas, né? Adultos. Porém, lá na primeira infância, dos 0 aos 6 anos, é quando o nosso cérebro, né, está mais predisposto a receber estímulos. Então, esse cérebro tá assim, ó. As células nervosas, os neurônios estão assim, me deem estímulos que eu quero aprender, né? Então, essas células, elas vão se especializando em algo, em fazer algo, à medida em que são expostas a situações que recrutam delas, né, das células, para fazer coisas, né? Então, dos 0 a 6 anos, a criança está crescendo, se desenvolvendo e maturando, né? Então, esses três conceitos são bem importantes quando a gente fala de criança. Então, a gente vai pensar em desenvolvimento, em maturação e em crescimento, que são coisas diferentes, mas que são coisas complementares. E aí, dos 0 aos 6 anos, né, a maturação e o desenvolvimento são super, hiper, mega importantes, né? Além do crescimento. O crescimento é sim importante também, mas a gente hoje está falando de desenvolvimento, né? Então, as estruturas cerebrais estão ali se organizando, se especializando em fazer coisas. Então, à medida que são estimuladas, a gente tem ali, né, desenvolvimento das habilidades físicas, cognitivas, emocionais e sociais, principalmente, né? Então, lá aqueles domínios do desenvolvimento infantil, que a gente que trabalha, né, com infância, com primeira infância e com a avaliação do desenvolvimento, aqueles domínios do desenvolvimento, né, cognição, aspectos socioemocionais, motricidade ampla, motricidade fina, linguagem, né, receptiva, linguagem expressiva e os comportamentos adaptativos estão se especializando. Essa criança está se desenvolvendo, está ganhando repertório e essas células cerebrais estão ali, ó, a todo vapor, né? Estão se reproduzindo para que essa criança aprenda, para que ela cresça e se desenvolva, certo? E aí, por que que a gente, né, fala tanto do excesso de tela e que o excesso de tela é prejudicial? Nós somos seres sociais e nós aprendemos com as outras pessoas, modelando comportamentos, observando, modelando, reproduzindo, imitando, certo? Então, a tela é um ambiente, né? O ambiente virtual é um ambiente estático. Ah, Júcia, mas o meu filho aprende sim com as telas. Eu acho que tem algumas coisas que são até interessantes. Meu filho já sabe os números em inglês, as formas geométricas em francês. O meu filho sabe, né? Poliglota, aprendeu a falar vários idiomas só com os desenhos que ele assiste. Entendo, compreendo, concordo em partes, né? Mas um humano precisa de outro ser humano para aprender e para se desenvolver, tá? Então, umas coisas que a gente vê que impactam significativamente no desenvolvimento de uma criança é a falta de oportunidade, né? E as telas, elas causam essa falta de oportunidade. Primeiro porque o celular, o tablet, a TV, né? Elas viraram a nova chupeta, né? A chupeta tecnológica. E aí, tudo que a gente precisa fazer, e a gente me inclui, não tenho um filho, mas pode ser que tenha aí, se tiver também, não sei se vou colocar ou não, né? Sabendo dos malefícios das telas, mas mesmo assim a gente tem alguma situação, né? Enfim. Então, me incluo sempre. E falo também com relação aos meus pacientes, né? Os meus pequenos.
A gente se desespera e coloca a criança lá na tela para fazer alguma coisa, para lavar uma louça, para terminar de estudar, para trabalhar, né? Muitas vezes o cuidado é terceirizado, fica com a avó, fica com o tio, fica com a babá, que prefere, né, deixar a criança quietinha ali. Eu prefiro que ela fique quieta. Então, com o que essa criança fica quieta? Ela fica quieta assistindo a Dora Aventureira. E aí coloca lá a Dora Aventureira, né? É muito mais fácil para a gente usar a tela como chupeta, né? E também acontece que as novas gerações, elas são muito tecnológicas, né? A criança já nasce sabendo colocar o dedinho ali em algum lugar, né? Outro dia, um paciente viu meu celular em cima da mesa e estava destravado. E ele conseguiu achar o YouTube, mesmo tendo aquelas categorias, né, que a gente vai guardando os aplicativos. Estava lá a categoria foto e vídeo e ele achou o YouTube sem ler, sem escrever, um paciente pequeno, né, com atraso no desenvolvimento. Foi lá, ó, achou o YouTube, né? Então, vejam que eles são mais tecnológicos e que o contexto social e como nós estamos enquanto sociedade favorece o uso das telas, né? Nós temos um crescimento, né, populacional, nós temos um crescimento das cidades e as cidades vão aumentando e os espaços de lazer, os espaços de brincar dessas crianças, né, estão sendo reduzidos. Hoje a gente não consegue brincar na rua com o filho, dizer assim, vá meu filho brincar na rua, daqui a pouco eu te chamo, como acontecia nas nossas gerações, né? A gente brincava na rua, tava lá, ia na casa do vizinho, voltava, brincava, ficava ali na calçada, jogando bola, pulando corda, pulando elástico, né? Aqui no Nordeste as meninas gostavam bastante de pular elástico. E quando dava a hora de entrar, a mãe da gente gritava, ó fulano, vem jantar, vem tomar banho para jantar. A gente voltava e estava tudo certo, né? A gente tinha uma pouca exposição aos perigos, né? Que hoje não tem. Então a gente tinha locais para brincar. A rua não era um local tão perigoso quanto é hoje, né? Então tudo isso favorece para que as crianças estejam mais em casa e em casa, muitas vezes, né, a nossa forma, né, de viver impacta como a gente convive também e estimula essa criança, né? Então, muitas vezes a gente está em casa, a gente está fazendo alguma coisa, a criança está em casa também, não tem para onde sair com essa criança, e aí a gente acaba colocando ali, né, um recurso tecnológico, tá? Então, não estou aqui crucificando, julgando as mães, os pais que expõem as crianças às telas, aos eletrônicos. Mas a gente precisa saber que essa exposição e que a exposição excessiva provoca danos importantes para o desenvolvimento, né? Então, o que chega para a gente questões relacionadas, né, à cognição e ao comportamento, muitas vezes, né? Para mim, enquanto psicopedagoga. Mas a gente vê também questões importantes de linguagem e de desenvolvimento físico. Então, a gente precisa ficar atento, né? Porque a tela está ali interagindo com seu filho, ao invés de ela estar observando e modelando pessoas reais, né? Aprendendo com pessoas reais. Então é importante que a gente se atente à Sociedade Brasileira, né, de Pediatria, que emitiu uma nota sobre o tempo de tela para as crianças, para a idade, né, o tempo diário de tela. Então, as crianças até 2 anos não precisam ser expostas às telas, né? Então, depois de 2 anos, cada idade tem um tempo diário. E o que a gente vê é que as famílias não consideram esse tempo diário. Ah, é muito pouco, né? Ah, não, no celular, o celular é comigo, ele não tem celular.
Então, o tempo. Não, a gente obedece sim o tempo de tela recomendado, mas a TV passa o dia inteiro ligada, né? Então, vejam, a gente chega, né, vê muitas queixas relacionadas à interação social, à linguagem e ao desenvolvimento cognitivo. Mas, quando a gente vai, né, perguntar sobre o acesso às telas, a gente tem uma criança que tem ali um uso excessivo. E aí, como é que a gente vai saber se é um atraso no desenvolvimento decorrente de um transtorno do neurodesenvolvimento ou se é o uso excessivo de telas e ali a criança está, né, prejudicada, sem oportunidades de desenvolvimento. Então, eu lembro das histórias na faculdade, né? A gente falando sobre desenvolvimento infantil, eu acho que todo mundo já ouviu, né, a história, né, das meninas lobo, das meninas que foram criadas com lobos, das meninas, dos meninos que foram criados, né, na selva e que não sabiam falar e que não sabiam andar e que se comportavam como os lobos, né? Tem um estudo, não, tem um documentário de uma criança americana que foi criada junto com o cachorro. E ela se alimentava da comida do cachorro, na casinha do cachorro. Os pais tinham todo um contexto ali, né, de saúde mental e de vícios também, enfim, de outras questões, né? E tiveram um bebê e cuidaram do bebê como se fosse cachorro. Essa criança não teve a oportunidade de ser criança. O modelo que ela tinha era o cachorro. Então, ela se alimentava como o cachorro, se comunicava como o cachorro. E se eu não tenho oportunidades de linguagem e se eu não tenho oportunidade de desenvolvimento de habilidades sociais, físicas, eu também não tenho desenvolvimento cognitivo, tá? Então, essa criança, ela não andava com dois apoios, né? Depois que ela cresceu para andar mesmo ali por volta de 1 ano, ela andava, né, com 4 apoios, como o cachorrinho da família, tá? Então, eu não sei exatamente o nome do documentário, mas eu vou procurar para colocar aqui para vocês, que é bem curioso esse caso. E aí, Jus, por que você está falando desse caso? Porque é a mesma coisa. Aí a gente reclama porque a criança está fazendo as coisas que a Peppa faz, que a Dora faz, que o show da Luna faz, que o Lucas Neto faz. Mas ela está sendo exposta a tudo isso toda hora, então ela está aprendendo isso, né? Ó, pastor Wellington, hoje os bebês já estão expostos às telas. Já nasce, né, sabendo. E é tão interessante como a gente evolui, como o ser humano evolui, que as crianças já nascem sabendo segurar um celular, sabendo que é assim, que não é assim, né? Quando a gente fala telefone hoje, a gente tava brincando de mímica esses dias. Aí tinha telefone. A criança fez assim, né? Se fosse a gente fazia assim. Nós da nossa geração, né? A gente ia fazer assim ao invés do telefone celular. Enfim, né? Então, essas estruturas cerebrais, esses neurônios estão aprendendo a ser gente. E se a gente não expõe a criança aos pares, a outras crianças e a outros adultos, a gente está podando o crescimento e o desenvolvimento e a aprendizagem dela, tá? Então, quando uma criança chega para mim que parece atraso no desenvolvimento, Jússi, e aquela polêmica lá, né, que as crianças autismo pelas telas, que a criança desenvolve, a criança é muito exposta às telas desenvolve TEA. Não tem nada a ver, minha gente. O que acontece? Tem a ver e não tem, né? Aos olhos leigos, sim, parece bem igual, né? Mas o que é que acontece? A exposição às telas, ela não gera, né, transtorno do espectro autista.
a pessoa com o TEA já nasce com o TEA. Existe toda uma condição, né, biológica, genética, que vai provocar o atraso no desenvolvimento dessa criança, certo? Porém, a criança que é exposta às telas pode sim ter atrasos no desenvolvimento que não caracterizam TEA, mas ela tem atraso no desenvolvimento, né? Então, nem todo atraso no desenvolvimento é autismo. Porém, algumas questões, né, principalmente os atrasos relacionados à cognição, à linguagem e o rebaixamento das habilidades sociais, fazem a gente pensar em autismo. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação, a gente precisa pensar em todos esses aspectos antes da gente emitir ali, né? Os médicos, os profissionais que podem emitir um diagnóstico, a gente levantar uma hipótese diagnóstica, né? Então, por isso que quando a gente vai avaliar desenvolvimento, a gente precisa ver as questões contextuais, ambientais, situacionais dessa criança, para que a gente não ache que é autismo, que é TDAH, que é isso, que é aquilo, quando na verdade é um atraso no desenvolvimento provocado por um contexto em que essa criança está exposta, né? Então, o que é que a gente vê com as crianças pequenas de primeira infância? A gente vê atrasos no desenvolvimento bem importante nos domínios de linguagem e cognição, tá? E também das questões relacionadas às habilidades sociais, né? Aos aspectos ali socioemocionais, que reverberam em outras questões do desenvolvimento, como, por exemplo, o comportamento adaptativo. Então, é um conjunto de coisas, né? A gente vê, por exemplo, nas questões relacionadas à saúde física da criança, a gente vê ali, né, comprometimento relacionado ao sedentarismo, obesidade, problemas posturais, né? Então, veja, hoje eu não vejo crianças usando o celular assim. Elas usam o quê? Assim. A gente usa, né? Assim, a cabeça baixa. E aí, se eu tenho um vício postural de estar assim, quando eu vou para a escola, eu vou assim. E aí, para escrever, a gente precisa de uma postura. E hoje, né, eu arrisco dizer que se você entrar numa sala de aula de crianças de 7 para 8 anos, que são as crianças que já estão lendo e escrevendo, né, estão nesse processo, né, de ler e escrever, estão todas elas, ou a maioria delas, debruçadas nas carteiras, escrevendo com a mão lá na frente, assim. Porque de tanto que não consigo, né? Tem um problema postural aqui, eu não consigo me organizar aqui, eu também não consigo organizar minha letra, minha caligrafia, minha escrita. Então é muito mais difícil, aí chega uma demanda pra gente. Ah, Jússi, para psicopedagogia, a letra do meu filho é muito feia. A letra do meu filho. Ai, será que não é disgrafia? Ai, será que não é não sei o quê? E quando a gente vê, a criança não tem motricidade nenhuma. Porque o desenvolvimento da motricidade fina, cadê as psicomotricistas? Cadê a Ilha que estava por aqui, né? Então, o desenvolvimento da motricidade fina, né, depende da motricidade ampla. Então, quando a gente vai escrever, a gente precisa de postura, a gente precisa já ter desenvolvido. Por isso que a gente só cobra o uso do lápis depois que a criança está maiorzinha, né? Porque precisa desenvolver os aspectos da motricidade ampla. Então, se eu estou aqui com essa criança que está toda desenvolvida para eu ensinar o lápis, é muito mais fácil do que uma criança que tem ali, ó, vícios posturais. Ó, a Ilha colocou aí, né? Pronto, a Ilha me ajuda nessa. Então, se ela tá aqui, ó, com vícios posturais, se ela tá com o ombro caído, cervical desorganizada, né? Coluna desajustada, para ela escrever, ela vai ter muito mais dificuldade. O que o celular, o videogame, o tablet nos exige, psicomotoramente falando, é mínimo de como, tanto, né, cerebral,
os estímulos cerebrais que vão, quanto de desenvolvimento motor, é mínimo. Então, quando a gente vai ensinar uma criança a ler, escrever, a pintar, eu amava pintar. Tem crianças que amavam pintar. E hoje a gente não vê isso. Porque é difícil, é doloroso ficar segurando o lápis para colorir aquilo ali. Eu posso dar um clique e a cor aparecer no software do meu tablet. Eu gosto de colorir lá no tablet, aqui no papel não gosto não, tia, né? Então, é, o desenvolvimento motor que faz isso é diferente do desenvolvimento motor que faz isso, tá? Então, a gente vê ali crianças, né? Ah, Justo, mas a tendência é que o mundo seja tecnológico. A criança pode escrever digitando, a criança pode escrever no tablet, pode, mas existe uma questão desenvolvimental que nós precisamos usar a caneta, né? Então, ó, a Ila, psicomotricista também, está dizendo aqui, ó, exige planejamento, força e motricidade. E aí, quando a gente fala, né, em usar o tablet, essa motricidade não é exigida, né? Força, planejamento, planejamento até vai, mas força e motricidade, muito difícil, né? A gente só arrasta o dedinho, só clica, só faz isso, não dá, né? Então, além de problemas físicos posturais, a gente tem, né, um rebaixamento aí no desenvolvimento motor, e tem problemas relacionados aos olhos, né? A gente vê muito questões relacionadas à miopia. Crianças cada vez mais cedo usando um óculos cada vez mais, né? Lentes muito mais, com graus ali altíssimos, né? Então, é importante que a gente cuide disso. Então, se a criança não enxerga direito, ela não lê direito, ela não escreve direito. Eita, será que tem dislexia? Você já passou pelo oftalmologista? Então, antes de fazer, de começar uma avaliação, quando a gente escuta, né, a queixa e a gente começa para começar uma avaliação, né, psicopedagógica, principalmente para rastrear ou para levantar uma hipótese ali que na anamnese ficou uma interrogação sobre uma possível dislexia, o que que a gente faz? Já foi no oftalmo? Pode ser que o seu filho precise usar óculos. Muitas vezes resolve, né? É muito frequente que a gente vê isso, tá? E além dos óculos, né? Eu pergunto também sobre a exposição às telas. Então, Jússi, o que que as telas, além das questões físicas, o que é que o uso excessivo das telas provoca no desenvolvimento do meu filho, do meu aluno, né? Do meu sobrinho, da criança que eu conheço? Tem questões relacionadas aos aspectos emocionais, né? A gente vê crianças com comportamentos mais agressivos, crianças com baixa tolerância à frustração, crianças que não têm tempo de espera, que não sabem esperar, mais imediatistas, né? Por quê? E isso eu tô falando de primeira infância, porque a gente tá falando de desenvolvimento, tá, minha gente? Porque a partir dos 7 anos, quando a gente vai rastrear desenvolvimento, a gente rastreia de outro jeito, com funcionalidade e tudo mais. Então, com as crianças maiores, a gente tem vários outros aspectos a considerar, né? Eu tô falando aqui de 0 a 6 anos, tá? Então, emocionalmente, a gente tem umas crianças irritadas, estressadas, imediatistas, consumistas, né? Então, elas são expostas a todo momento a questões de ali, né? As comerciais. Compre isso, compre isso. Então, o Lucas Neto tá ali mostrando, ó, o chapéu, o boné, o chapéu, o boneco, a sandália, o não sei o quê. Aí a criança tá lá no YouTube e passa o comercial de outra coisa. Então, assim, né, além dos aspectos relacionados à irritabilidade, a comportamentos agressivos, né, a baixa tolerância à frustração. Deixa eu ver aqui que a Ana comentou alguma coisa. Hoje em dia, segundo o oftalmo do meu filho, é necessário avaliar anualmente porque a visão da criança sofre alterações de 6 em 6 meses. Pois é, menina. E aí, na pandemia, nós sentimos essa necessidade, meu esposo e eu. A gente fez exames periódicos, né, assim, de oftalmológicos,
E aí, quando a gente se perdeu no tempo, foi fazer de novo. E quando a gente chegou lá, não era o exame anual, era antes de um ano. E no meu caso, o meu, acho que nós dois, nosso grau sofreu alteração, né? Então, é interessante a gente pensar também nisso aí, né? De fazer essa consulta preventiva ali, porque é muito, muito frequente a gente ver, né, crianças com miopia, né, com grau de miopia muito grande. Então, além disso, né, dos problemas emocionais, a gente tem também questões relacionadas ao sono. E uma criança que não dorme bem, não se desenvolve bem, não aprende bem, né? Então, a tela, né, a luz azul da tela, do celular, do computador, da televisão, ela é estimulante, né? Então, o cérebro entende essa luz de uma forma diferente. E aí, o que é que a gente vê? A gente vê as crianças sendo embaladas pelo tablet, pela TV, né? Então, tá na hora de dormir, vamos aqui assistir um filme, um desenho até adormecer, né? E aí, a gente tem ali questões relacionadas à higiene do sono, porque é importante que essa tela seja desligada, né? Nem era para ela estar ligada à noite, mas que ela seja desligada 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas antes dessa criança começar, né, a rotina de sono, do banho, de escovar o dente, de baixar as luzes, de já estar alimentada. Então, tem muita coisa aí relacionada ao sono. E aí, essa criança que adormece na frente da TV, ela não teve uma higiene adequada do sono, e aí não tem um sono de qualidade, não tem um sono reparador. Então, o que que a gente vê nas escolas, o que que a gente vê aqui nos consultórios, né? As crianças estão cada vez mais sonolentas, crianças que dormem durante a aula. Ah, Jus, mas isso sempre aconteceu. Sempre aconteceu, mas não é com tanta frequência e não com crianças tão pequenas. Cada vez mais as crianças pequenas estão com problemas de sono, né? Problemas para adormecer e problemas para ficar acordados, né? Então, outro dia uma criança me relatou, hoje eu dormi na escola, né? A professora estava explicando assim, tal, eu dormi na escola. E aí, quando a gente vai ver, a criança estava lá, né? Até não sei que hora jogando videogame. Então, é importante que a gente se atente a isso, né? A qualidade do sono. Então, Júcio, mas de noite meu filho não usa tela. Ótimo, perfeito, maravilhoso. E durante o dia, como foi o uso dessa tela? Foi excessivo? Foi o dia inteiro? Não teve outras oportunidades? Por quê? Esse uso frequente e esse uso intenso durante todo o dia também pode prejudicar a qualidade do sono, né? E se o sono vai ser reparador ou não. E aí, outro dia eu estava fazendo uma psicoeducação com a criança maior, né? Desenhando como o cérebro aprende e tal. Desenhei o cérebro, coloquei as setinhas, né? E aí o sono entrou aí, né? Que o sono é a faxineira do cérebro. O sono é o que repara, que descansa e o que aproveita o que a gente usou durante todo o dia. Isso aqui é importante, isso aqui não é importante. Isso aqui é importante, isso aqui não é importante, né? E eu fui explicando para ela como é que o sono fazia a higiene, como a importância da gente, né? Fazer várias vezes a mesma coisa, né? De se expor várias vezes a mesma coisa, como isso é importante para a gente aprender. Então, se o seu filho está sempre com um celular, uma tela aqui na mão, né? E você está falando, ou então ela está convivendo com outras pessoas, mas está aqui. O que que acontece? A atenção está para cá? Não está para cá? Estou fazendo Acontece bastante também, né? Fazendo atividade de casa e a TV ali. Eu estou aqui e estou aqui. Estou aqui e estou aqui. O que que é mais importante para o meu cérebro? A diversão. É mais motivador do que a minha tarefa de português.
E aí eu tô aqui, termino minha tarefa de português. Mas lá quando eu for dormir, que o sono for lá fazer a faxina dele, o que que ele vai tirar? A tarefa de português, que eu não estava motivado, que eu não estava engajado, que eu não achei legal? Ou o desenho que eu estava assistindo, que era muito legal, muito bacana, né? Então é importante a gente se atentar a isso, né? Luana, fora os casos de crianças que ficam nas telas a noite toda, os pais dormem e dá 3 horas da manhã e a criança ainda está na tela. Frequentíssimo, frequentíssimo. E muitas vezes o que acontece, os pais não sabem nem o que é que a criança está acessando, né? A madrugada não é um horário para as crianças estarem acordadas, muito menos expostas na internet, né? Então, vale a pena a gente prestar atenção a isso também. Então, além do sono, o que é que prejudica? A aprendizagem, né? Já dei aí um resuminho de como as telas impactam aí a aprendizagem, né? Então, as telas são o lazer das crianças atualmente, né? Então, elas são motivadoras, elas são encantadoras, né? Parece que hipnotizam o menino ali, ó. Prende a atenção ali, acabou, né? Então, a gente só aprende para o que está, onde está a nossa atenção. Para a gente aprender, a gente precisa de atenção e a gente precisa de memória e a gente precisa estar engajado naquela ação. Então, se eu estou aqui, ó, só observando, só ali hipnotizado, eu vou aprender o que está ali. Então, muitas crianças aprendem de fato muitas coisas. Porque a Peppa tá falando, porque o bichinho lá tá passando a musiquinha, né? Porque a Dora tá lá. Mas veja, a Dora, por exemplo, é é um desenho que a gente acha que estimula, mas não estimula. O que que acontece? Atrapalha a linguagem e atrapalha a aprendizagem. Ajusta a aprendizagem, mas tem tanta coisa que acontece ali, né? Pode ter repertório, vocabulário, certo? Mas a Dora, por exemplo, né? Ela fica ali, né? Vamos procurar o que está perdido. E aí tem uma fala toda, né, robotizada, toda estereotipada, porque é um adulto, muitas vezes, fazendo aquela dublagem. Então, o que é que acontece? A gente já tem ali uma alteração de linguagem que a gente vai falar depois, né? E aí ela diz assim: aonde está o chapéu? O chapéu está perdido. E aí a criança vai procurar, né? A pessoa que criou o desenho acha que a criança ia procurar. Mas aí a criança fica assim, ó. Aí depois, muito bem, você acertou! Você encontrou o chapéu perdido. Mas a criança não teve nenhum esforço cognitivo. A criança não emitiu nenhum tipo de comportamento verbal. Eu estava ali, estática, ó, né? Então, se a criança não tem oportunidade de falar, de se comunicar, de olhar, de ter interação com outros pares, não tem aprendizagem, tá? Então, hoje é muito frequente que as crianças tenham dificuldades de aprendizagem. E vocês lembram que eu falei, né, no ano passado, no início desse ano, que 2013 ia ser o ano da psicopedagogia, justamente por isso. A gente vai ter que avaliar e prestar atenção em muitos contextos familiares, situacionais, né, de desenvolvimento da criança. Porque vai chegar para a gente muita queixa de aprendizagem que não é transtorno de aprendizagem. Vai chegar muita queixa de dificuldade de aprendizagem porque a criança que estava lá imersa na aula online não consegue se organizar para assistir a aula ao vivo na escola. A gente não consegue, né, dimensionar o como isso foi prejudicial, né? A pandemia foi prejudicial e tudo mais. Lógico que foi, mas com relação à aprendizagem, né? Então as escolas, as crianças estavam privadas desse ambiente e estavam ali na tela. E muitas crianças começaram a escola assim. Então elas não entendem que a escola é daquele jeito ali, no presencial, ao vivo, conversando com as pessoas,
fazendo a atividade no papel, ao invés de clicar, ao invés de apertar, né? Então, as dificuldades de aprendizagem que estão chegando para a gente, muitas vezes são de cunho desenvolvimental, sim, né? Mas também são de cunho de adaptação, metodológico, e porque essa criança está tão exposta a esse mundo virtual que ela não sabe mais, né? Tem criança que não sabe nem manusear um livro. E isso é real, tá? Então, impacta também o uso excessivo de telas, impacta também na aprendizagem. E a gente tem que saber avaliar bem bonitinho isso, tá? Jus, mas não era de 0 a 6 anos? Você não falou de desenvolvimento, você está falando de aprendizagem. Aprendizagem acadêmica e aprendizagem não acadêmica, tá? Então, é importante a gente lembrar que o uso excessivo das telas vai sim impactar a aprendizagem, vai impactar a aprendizagem como um todo, né? Linguagem. Então, muitas crianças chegam, né, com atraso de linguagem. As fonos também estão recebendo muitas crianças, né? Não sei se tem fonos por aqui, ao vivo, mas se tiver, se manifeste, contribua. As fonos também têm recebido muitas crianças e nós, profissionais da infância, temos recebido muitas crianças com atraso de linguagem, né? Que é atraso no desenvolvimento. Quando a gente avalia, tá ali, linguagem receptiva, linguagem expressiva abaixo ou muito abaixo. Meu Deus, será que é autismo? Meu filho não fala, será que é autismo? E aí quando a gente vai ver essa criança, a criança que não teve oportunidade de convívio com os pares. É uma criança que não teve oportunidade de emissão de fala. É uma criança que tem pouco contato com outros adultos e que é exposta, né, de forma excessiva às telas, certo? Então, muitas vezes chega, é autismo, não é autismo, tá com atraso no desenvolvimento, será que é autismo? Não fala, é autismo. E quando a gente vai ver, são as telas, né? Os estímulos errados, como Denise falou. Verdade. Ai, minha gente, deixa eu ver aqui. Tem meu pai comentando, te amo. Também te amo, pai. Ai, meu Deus, eu perdi aqui os comentários. Depois eu volto. Vamos lá. Então, a gente precisa ensinar essas famílias a estimular as crianças, né? E aí, eis o grande problema. Eu vou dizer para o meu filho, não use o celular, usando o celular. Não esteja exposto à vida online, à vida virtual, às telas a todo tempo. E a gente está aqui exposto às telas a todo tempo, né? Então a gente precisa aprender, reaprender, né? A viver um pouco sem as telas, a viver sem a TV, sem o Netflix. Justo, pelo amor de Deus, não imagino minha vida sem isso. Não é para ficar sem, mas não é para fazer isso o centro da sua vida, né? As crianças aprendem através do modelo, através do que elas observam. Então, se você usa o celular, como é que você vai brigar com ela? Dizendo que você que não use o celular excessivamente, que não use tela, que não pode se você usa, né? E isso impacta também em nós adultos, tá? Não é só nas crianças, mas a gente tem ali, né, crianças com questões relacionadas aos atrasos de linguagem bem importantes, né? E as habilidades sociais. Então, olha só, junta tudo isso. Criança que tem dificuldades em habilidades sociais, em linguagem, na aprendizagem e no sono. O combo perfeito para um diagnóstico. Pá! É não sei o quê. Aí, por outro lado, tem outra criança que é super irritada, não presta atenção em nada, não consegue esperar, tem baixa tolerância à frustração. Outro combo, outro diagnóstico. E aí a gente não vê o contexto, essa exposição, né? Então, nem tudo que tem ali irritabilidade, estresse, baixa tolerância à frustração, hiperatividade, falta de atenção é TDAH. Pode ser que seja exposição excessiva às telas.
Nem sempre o que tem ali de rebaixamento nos marcos do desenvolvimento de linguagem, de habilidades sociais, de aspectos cognitivos, né, comportamentos adaptativos, é TEA. A gente precisa avaliar o contexto, tá? Então, muitos diagnósticos podem ser diagnósticos errados e muitos diagnósticos que poderiam ser feitos não são feitos porque a família diz, é tela. Aí tenta tirar a tela, abruptamente. Aí a criança se irrita, chora, bate em todo mundo, morde, não dorme, faz aquele auê. Meu Deus, o que é que eu faço? Eu vou dar de novo. Mas ele fica muito irritado quando eu tiro o videogame, eu escutei uma vez. E aí, o excesso de telas, né, provoca também uma adição, né, um vício, e já existe um diagnóstico para isso, né, gaming disorder. E aí, eu não sei como é em português, minha gente, me ajude. Olha que chique, não sabe como é em português. Ai, meu Deus, eu não sei como é o nome em português, eu não tô lembrando. Enfim, vamos lá, coloquem aí nos comentários a pessoa que é viciada em games, como é. E aí, esse mecanismo de vício é igual ao mecanismo de vício para outras drogas, outras situações, outras drogas, né? Enfim, para uma droga. Então, existe ali todo um comportamento de vício, né? Então, se tira o vício, vai ter ali aquele comportamento de... Ah, esqueci o nome agora, quando a pessoa sente falta. Enfim. Ai, minha gente, me ajuda aí nos comentários, bora, agilizem. Como é o nome do negócio? Me perdi. Existe esse comportamento, né? De se estressar, de ficar irritado, de irritabilidade, de ficar agressivo. Abstinência, Luana me ajudou. Obrigada, Luana. Existe todo um comportamento de abstinência. E aí, quando a gente vai explicar dependência, muito bem, Ana, quando a gente vai explicar para as famílias que o mecanismo de tirar a tela, né? As estratégias de tirar a tela vão provocar na criança comportamentos que parecem que a gente está tratando um vício em droga, as mães se chocam. Não acredito, Jussi. E agora? E agora é isso aí, gata. É isso mesmo. A criança vai ficar irritada, a criança vai ficar agressiva, vai colocar a culpa em você, não vai gostar de nada, não vai querer brincar com nada. Porque só o que trazia prazer ali era o celular, era o videogame. Ai, Jussi, em criança pequena, mulher, de 0 a 6 anos. De 0 a 6 anos, menina. De 0 a 6 anos. Então, exponha sua criança a estímulos, né? Estimulação que vá desenvolver os aspectos, né, ali dela, do crescimento, do desenvolvimento dela, os aspectos cognitivos, os aspectos sociais. A criança aprende com outras pessoas. Ah, Jus, mas a musiquinha lá conta os números, a musiquinha lá do YouTube, né, ensina as cores, a musiquinha ensina... Sim, você não já aprendeu não, mulher, esse negócio aí pra tu ensinar pro teu filho? Cante, você tem voz, você fala, você não fala, aí a gente, né, tenta fazer de outro jeito. Mas se você fala, Jussi canta mal pra caramba, tudo bem. Você canta mesmo assim, né? Olha, uma fono entrou. Bom, cadê? Ah, não tem um nome. Fono alimentar. Estava falando aqui como as telas impactam o desenvolvimento da linguagem, menina. E por isso que eu disse, tem uma fono aqui para me ajudar. Enfim, né? E aí, a tela ensina, o YouTube ensina, sei lá, né? Palavrinhas, palavra cantada, ensina, minha gente, tá? Tudo bem, né? Tá ali as cores,
os números. Mas faça você, né? A gente ensina as psicopedagogas, aos profissionais de infância, que eles precisam ser o melhor recurso para na terapia para a criança. E você, enquanto mãe, enquanto pai, seja também a melhor opção de brincadeira para o seu filho. Aprenda a cantar, aprenda a dançar, aprenda a musiquinha, né? Então a gente tá lá, a galinha pintadinha muito fofa, não consigo ser fofa assim. Consegue, menina. A criança vai aprendendo com as experiências que ela tem. Quais são as experiências que você está proporcionando para a sua criança, né? Então, além de prejudicar, né, todas essas coisas que eu falei anteriormente, a gente tem, né, prejuízos também na atenção, com relação às frustrações que eu já falei, irritabilidade, estresse, então questões emocionais aí importantes, né? E a gente tem um rebaixamento da criatividade. Olha só, né? Então as crianças estão cada vez mais se engajando em atividades que exigem menos cognitivamente delas. E aí, quando a gente coloca uma coisa, né, que exige mais cognitivamente, a gente tem ali, né, eu não sei fazer, isso é muito difícil. Quando na verdade é uma coisa que a gente já fazia. Quer um exemplo? Caça-palavras. Outro exemplo, aqueles 7 erros. Outro exemplo, sudoku. Coisas que a gente fazia ali de brincadeira. Cruzadinha. Cruzadinha, palavra cruzada, né? Não sei como é que vocês chamam aí. Que a gente amava fazer, que era um desafio. Nossa, que massa, não sei o que e tal. Eu sempre gostei de ler, né? E se o pai não estiver por aqui ainda, ele pode, né, falar. Eu fiz eles fazerem uma assinatura de uma revista. Era Nosso Amiguinho, Meu Amiguinho, uma coisa assim, a revista que tinha, né, textos, que tinham atividades, experiências e tinham esses desafios. E eu amava. Todo mês chegava na minha casa, a revista, eu ficava super ansiosa, fazia tudo, tudo mais. Hoje, se entrega uma revista na mão de uma criança dessa, o quê? Eu vou fazer o quê com isso aqui? Né? Então, é importante a gente pensar que essas crianças, elas serão os adultos de amanhã, né? Então, eu nem quero entrar aqui em detalhes né, da adolescência, da segunda infância, né, das crianças maiores, porque a gente está falando de desenvolvimento, mas essa criança vai ser os nossos adultos de amanhã. Vai ser o seu médico, vai ser o seu psicólogo, a sua fono, vai ser o profissional enfermeiro, vai ser o profissional que vai, sei lá, né, montar o carro que você vai comprar. Como é que estão as habilidades dessas crianças? Como é que será o mundo para a gente com essas crianças que estão expostas à tecnologia todo o tempo? Ah, Justo, mas a tecnologia não é mal. Não, não é má. A gente se beneficia bastante da tecnologia. Inclusive, a gente hoje está fazendo aqui, né, um contato, uma troca através da tecnologia. A tecnologia é muito boa, sim. Mas, para as crianças, principalmente para as crianças pequenas, a tela, o dispositivo eletrônico é prejudicial, tá certo? Professora Tayla Barbosa. Estou com um caso na minha família. Meu afilhado tem uso excessivo de tela e assiste vídeos absurdos para criança. Mesmo sendo em forma de desenho, tento explicar, mas os pais mudam de assunto. Ele tem hipótese de TDAH, precisa ser investigado sobre autismo. Tem 3 anos e tem atraso de fala. Não sei mais o que fazer para ajudar. Menina, é um negócio sério, né, família? Porque assim, aquela história do santo de casa que não faz milagre, né? A gente precisa informar, sim, a gente precisa, mas é muito difícil para a família, principalmente para os pais, ser apontados, né, de algo que não vai bem, de algo que vai errado, de alguém da família, né? Então, mesmo sendo profissional especialista, e acontece bastante, acontece na sua família, acontece na minha família, né? Eu sou a profissional especialista, mas pouquíssimas pessoas me procuram para dizer, Ju, né? Como eu sou conhecida na família, tá acontecendo assim, o que é que eu faço? E tá tudo bem.
né? Então a gente vai tendo responsabilidade com a criança, vai dizendo assim, oh, então, por que você não leva na fono? Por que você não leva... Olha, você viu que tá aqui? Isso aqui acontece sempre? Então, será que não é interessante levar numa avaliação? Mas eu nunca digo, vamos levar numa avaliação, esse menino tem não sei o quê, nananana, essa menina... nananana. Não, não faço, né? É muito difícil, a gente sofre. Mas avisa essa família sobre, né, os comportamentos e sobre essa possibilidade. Dentro dessa possibilidade que você me traz, Tayla, é muito valioso, é muito importante que essa criança seja avaliada, porque ela tem, né, TDAH, ela tem, precisa ser investigado sobre TEA e tem uso excessivo de tela. Então tem um conjunto aí que a gente precisa descartar todas as hipóteses, avaliar bem cautelosamente, né, criteriosamente, para a gente saber se é um desses transtornos, se é os dois ou se é o uso excessivo de tela. E se for o uso excessivo de tela, ou se é os dois mais o uso excessivo de tela, né? É muito comum que a gente veja crianças com TEA fissuradas nas músicas, nos vídeos, nas telas, no computador, no videogame, no celular. Por quê? Porque se existe, né, uma baixa motivação social, se existe problemas relacionados às habilidades sociais, né, para a criança com TEA, a tela é muito mais confortável. Então, a interação com a tela, olhar a pessoa no vídeo, olhar a Peppa, olhar a Dora, fazer contato ali com elas é muito mais interessante, muito mais confortável do que fazer a interação social com os pares, né? Então, pelo rebaixamento ali nas habilidades sociais. E aí existe essa predileção por esses objetos, que é quando a gente entra, né, para ensinar outras habilidades e oportunizar outras experiências, principalmente com as, os pares, né, com as crianças da mesma idade. Peço para levar os especialistas. Aí a mulher continua pedindo. Ele tem 3 anos, dá tempo. Continua pedindo, continua, né, mexendo ali, cutucando de vez em quando, né? Eu sei que é seu afilhado, é uma criança que você ama, então não deixe passar batido não, né? Desde 1 ano que ele tem já questões ali importantes para serem avaliadas, então acho importante, né, avaliar. E aí, minha gente, ó, essa situação de Tayla, por exemplo, seria uma situação em que uma das principais medidas, antes da gente começar a avaliar, era orientar os pais para organizar o tempo de tela, para diminuir o tempo de tela, para diminuir a exposição, oportunizar situações, né, de aprendizagem, situações de interação, para depois a gente começar a avaliar e fazer rastreio para algum transtorno. Já foi a fono e ela encaminhou a outros especialistas. Aí eles não foram, né? E a fono não continuou com ele, não? Pelo menos. E aí é onde está o grande dilema. Por quê? A gente pede, né, para limpar o aquário, como diz a Natália Eringer, né? Hering, não sei, eu acho que é Eringer. Ela fez um post uma vez, né, falando sobre isso, e eu sou aluna dela, e ela fala bastante isso. Não adianta a gente tratar o peixinho e devolvê-lo a um aquário sujo. A gente precisa limpar o aquário. Então, a gente limpa o aquário para depois tratar o peixinho. Então, se a gente trata o peixinho e devolve ele para um ambiente que não é propício, que não é saudável, ele vai adoecer de novo, né? Então, a gente precisa, antes de tudo, né? A gente que trabalha com criança, com primeira infância, a gente precisa estar pertinho dos pais, orientar os pais, falar o que deve ser feito para observar as alterações comportamentais da criança, para a gente pensar, né, ter uma hipótese diagnóstica, né, mais precisa.
Era só falta de estímulo? Era excesso de tela? Era os dois? Era um transtorno de fato? Agora eu consigo ver, tá sono organizado, tá alimentação, tá rotina organizada, acesso às telas está organizado. Agora, criança continua com os comportamentos? Não, não continua. Então vamos trabalhar aqui, a partir desse ponto. Não é nenhum transtorno. A criança continua apresentando? Então, ó, o ambiente já está organizado. O peixinho, o aquário já está limpo. O peixinho está continuando apresentando os comportamentos que apresentava mesmo com o ambiente sujo. Então a gente vai pensar no transtorno agora, tá? Então é muito difícil para os profissionais, os terapeutas de infância, a gente que trabalha com primeira infância, fazer essa conscientização dos pais, né? Mas a gente precisa fazer, certo? É, Tayla, muito difícil quando você é da família e tenta alertar. É bem difícil mesmo. Já estive na sua pele. Forças. Vai dar certo. Continue tentando, tá? O tempo de tela para cada idade. Você sabe informar justo? Menina, não tenho agora de certeza. O tempo de tela para cada idade. A gente tem, né? Eu acho que para os adolescentes são 2 horas. São 2 horas, assim, o máximo são 2 horas de tela por dia. Para as crianças, eu não vou saber te dizer exatamente, mas a gente pode fazer um post, né? Depois, falando sobre isso. Eu sei que a Sociedade Brasileira emitiu no ano passado uma notificação, né, e orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria, de orientações sobre o acesso a telas. Tem até uma hashtag, menos tela, mais saúde, menos tela, alguma coisa assim. Para as psicopedagogas, para os profissionais de infância, né, que estão por aqui, que estão me escutando também, né, no podcast ou me assistindo no YouTube, que não estão ao vivo, e para vocês também agora, né, uma orientação que eu sempre faço após uma avaliação ou uma orientação que eu sempre faço, né, nos meus relatórios diminuição do acesso às telas. Porque, aí explico lá, né, tem um parênteses, assim, um parágrafozinho que eu faço, né, falando sobre as oportunidades, sobre o exercício físico, sobre ter contato com outras crianças, sobre a leitura, sobre o acesso aos brinquedos, às brincadeiras, que a gente está perdendo isso, né? Então, eu sempre coloco que é importante a gente oportunizar isso, diminuir as telas, para que a criança se desenvolva da melhor maneira. Não adianta a criança fazer fono, físico, TO, psicóloga, psicopedagogo, psicomotricista, como é? Terapia com música, musicoterapia, ecoterapia, natação, inglês. Se no tempo livre dela, ela tá ali e ela passa o final de semana inteiro na televisão, no videogame. A criança passa sexta, sábado, domingo inteiro. Chega da escola, meio-dia, e é o dia inteiro. E vai dormir a hora que quer, e acorda, já acorda, né, na frente do videogame, jogando videogame, se alimenta na frente da TV, do videogame, e passa ali o final de semana inteiro. Essa criança vai querer acordar às 6 horas da manhã na segunda-feira para ir para a escola. Ela vai acordar como? Chorando, gritando, irritada, estressada, vai chegar na escola, vai descontar na professora, vai chegar na terapia, vai descontar na terapeuta, né? E aí, não adianta fazer tudo e depois não ter oportunidade em casa, né? De generalização. Denise, envolve tanto nisso, né, Jussi? Menina, muita coisa. Porque não é só a criança pode ficar 2 horas, é o olhar para a criança e diminuir. Exatamente. Então, não é só a criança pode ficar X tempo. E principalmente as crianças pequenas. As crianças podem ter acesso X tempo, mas esse acesso precisa ser monitorado, precisa ser acompanhado. Então, veja, a tela não é ruim. Vou deixar aqui meu filho assistindo 3 palavrinhas. Eu acho tão fofo. Aí você fica lá do lado. Ai, filho, que legal! Uau! O que será que vai acontecer agora?
E aí você tem uma coisa ali que é interessante para ele, mas também você é interessante. Ah, meu Deus, o que será que vai acontecer? Volta para cá. Então a criança está ali, ó, pensando, raciocinando, sendo estimulada, né? Então tá ali assistindo o desenho, meu Deus, e agora? Então é você o estímulo, né? Quando ali acabar o desenho, esteja ali do lado aprendendo a musiquinha, né? Então tá ali assistindo a galinha pintadinha, a Dona Aranha subiu, Dona Aranha desceu, Dona Aranha não sei o quê. Depois, quando terminou, desliga a TV, vai fazer outra coisa aí. A Dona Aranha subiu pela parede. Veja como é diferente. Uma coisa é deixar seu filho ali jogado na frente da TV, outra coisa é você estar com ele. Ah, justo, não tem um tempo. Tem. Então veja, tem as idades da criança, começa ali 10 minutos, depois 20, né? Ó, a partir de Luana colocou aqui, 1 hora a partir de 3 anos, né? 1 hora por dia? Não sei, enfim. Então é importante, gente, a gente se atentar a isso. As telas, os desenhos não são os vilões, né? Mas estejam com os seus filhos, monitorando o acesso e ajudando a estimular, tá? Hoje, muitas crianças, né, têm acesso a conteúdo que não deveriam ter. E aí, né, nem vou entrar, teria muita coisa para falar se fosse para falar com relação às crianças maiores, né, e ao adoecimento dessas crianças e desses adolescentes, né, bullying, cyberbullying, transtornos alimentares, transtornos de sono, estresse, depressão, que é muita coisa para falar se fosse das crianças maiores, né? Mas as crianças pequenas, elas também são assediadas, né, através dos desenhos. Então, muitas vezes, você olha e acha que a sua criança está assistindo a Peppa, quando na verdade o conteúdo é um conteúdo totalmente diferente. A fala, a a narração, né, a dublagem do desenho tem conteúdo adulto, tem conteúdo relacionado à violência, então é importante que você esteja do lado. Às vezes um jogo que parece inofensivo tem uma coisa que nada a ver, né? Então é importante a gente começar a se policiar, nós nos policiarmos para monitorar o acesso, para monitorar também o que as crianças estão vendo. Ah, vou bloquear tudo que é conteúdo adulto, tudo que é não sei o que, não vai aparecer mais nada. Ótimo, acho massa. YouTube não é lugar de criança. TikTok também não. Já falei da outra vez, na semana passada, eu acho, né? Ah, já tá com o YouTube Kids, ok. Mas sempre do lado do seu filho para assistir o que é que ele tá assistindo, para ver o que é que ele tá aprendendo. Quais são as palavras? Qual é o repertório que você tá ensinando? Porque se você deixa, você ensina também, né? Vamos pegar ali uma parcela da culpa pra gente? Ela, meu Deus, tá aprendendo com o Lucas Neto. Foi você que deixou. Foi você que deu o controle na mão do menino, pra ele assistir o que ele quiser. Vamos pegar uma parcelinha da culpa aí também, né? Ô, minha gente, eu sei que às vezes eu sou dura, mas é assim mesmo. É assim mesmo, tá? Ó, Luana colocou aqui de 3 a 5 anos até 1 hora, de 6 a 10 anos até 2 horas, e os adolescentes de 2 a 3 horas. Acho muito, inclusive, mas tudo bem. Mas tudo bem, tá? Gente, dúvidas, comentários, sugestões? Fale agora ou cale-se para sempre. Mentira, minha gente. Pode falar, pode sugerir, pode ir lá nos directs, a gente vai conversando, né? Denise colocou aqui, é a posição dos familiares, justamente. Então, deixa eu ir, e agora eu vou tomar café da manhã com meu marido de aniversário. Vou ficar off um pouquinho também, né, minha gente? E vou curtir meu aniversário, né? Vamos lá fazer uma posezinha aqui para tirar o print. Nunca consigo tirar meu print, porque eu falo muito, muitas caras e bocas. Vamos lá. Quem printar, dê um print, me marque que eu vou repostar.
Foi? Será que eu consigo dessa vez essa capa? Ai, Denise, parabéns, lindona, Luana, conteúdo maravilhoso. Obrigada, obrigada, obrigada. O outro tema foi bem votado também, e aí eu vou trazer no próximo Café com Psico, tá bom? Vera, parabéns. Aila, parabéns. Ai, obrigada, minha gente. Um dia abençoado, Ju. Obrigada, Luana. Gente, um cheiro. Bom sábado. Amo vocês. Amei o tema de hoje. Obrigada, Tayla, pela sua participação. Mandem, né, feedbacks lá no meu direct. Mandem sugestões também lá no meu direct para que a gente consiga, né, fazer um café com psico melhor, todo dia um melhor do que o outro, né? Eu estou aqui para crescer e contribuir para estar junto, né? Então, obrigada, bom sábado. Quem vai trabalhar, trabalhe. Quem vai estudar, estude. Quem vai descansar, descanse. Tá bom? Alice, perfeita, entrando no aniversário aqui com a gente. Parabéns. Obrigada. Lide, cheguei agora, estava terminando o atendimento. Uhul, atendimento. Gosto de ver assim. Vai ficar gravada, tá, Lide? Vai ficar gravada aqui e depois a gente sobe lá no YouTube e no Spotify, tá bom? Para quem entrou agora, tema polêmico, muito importante, precisamos falar sobre isso, né? Vamos falando mais sobre isso. Então, um cheiro e até o próximo.